E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Paulo Zebedif. Bora lá para mais uma aulinha de matemática? Hoje falaremos sobre como representar grandezas proporcionais num gráfico. Então vamos para os exemplos. Exemplo número 1. Todos os exemplos que eu farei com vocês são do caderno do aluno do estado de São Paulo, versão 2014. Vamos lá? Mediram-se as massas de pequenas amostras de ferro de diversos volumes. A unidade de medida de massa foi o grama e o de volume foi expressa em centímetros cúbicos. Com os dados encontrados, construíram-se o gráfico a seguir. Então veja só, eu tenho um volume de ferro e eu tenho a massa de ferro. Se eu dobrar o volume, o que acontece com a massa? Isso mesmo, também dobra. Se eu triplicar o volume, o que acontece com a massa? Também triplica. Ou seja, o que acontece com uma grandeza acontece com a outra na mesma proporção. Se eu dividir o volume pela metade, a massa também será dividida pela metade. Vamos ver como isso ficou representado no gráfico. O gráfico indica as seguintes informações. Ele até gerou uma reta aqui como desenho. Então, quando eu tenho 1 centímetro cúbico de volume, a massa é de 7,5 gramas. Então, gerou esse ponto aqui. 2 centímetros, 15. 3, 22,5. 4, 30 e 5, 37,5. Reparem que a cada uma unidade que eu acrescento aqui, no eixo do volume, no eixo da massa, se acrescenta de 7,5 em 7,5. Vamos para as questões do exercício. Então, primeira pergunta, letra A. Qual é a massa de uma amostra de ferro cujo volume é 4 centímetros cúbicos? Então, olhamos aqui, 4 centímetros cúbicos, a massa é 30 gramas. Então, resposta, 30 gramas. Qual é o volume de uma amostra de ferro de 15 gramas de massa? Então, ó, massa está nesse eixo aqui na vertical. Massa de 15 gramas, está aqui. Massa 15 gramas. Qual é, então, o volume? Um volume de 2 centímetros cúbicos. Resposta, 2 centímetros cúbicos. Vamos para a questão C. Qual é a constante de proporcionalidade? Então, veja só. Lembra da constante de proporcionalidade para quando as grandezas são diretamente proporcionais? Eu divido uma grandeza pela outra. Então, vejamos aqui. 7,5 dividido por 1 dá 7,5. Se eu pegar o 15, que é a grandeza da massa, que representa a massa, e dividir por 2, 15 dividido por 2, 7,5. 30 dividido por 4, 7,5. 22 dividido por 3, 7,5. Outra forma de se pensar, quem eu multiplico 1 para chegar no 7,5? Isso mesmo, o próprio 7,5. 2 vezes 7,5 vezes 2, 15. 7,5 vezes 3, 22,5. Então, por isso, temos que a constante de proporcionalidade é igual a 7,5. Eu recomendo dividir uma grandeza pela outra para achar a constante de proporcionalidade quando temos grandezas diretamente proporcionais. Descreva a relação, item D, descreva a relação entre a massa M e o volume V por meio de uma expressão. Então, veja só. Lembra que eu falei dividir uma grandeza pela outra dá constante? Então, vamos lá. Eu vou pegar a grandeza massa e dividir pela grandeza volume. Vai ter que ser igual a uma constante. Essa constante, nós já descobrimos o valor na letra C, 7,5. Então, ficará massa dividido por volume igual a 7,5.
O volume que está dividindo pode ser passado para o outro membro multiplicando, né? Passar a operação inversa, usando a regra prática. Em tese, fazer o passo a passo, multiplicar o V pelos dois lados. Tá? Regra prática, está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar M igual a 7,5 vezes o V. Então, aqui, ó, o que ele pediu para fazer? Uma relação entre o M e o V. Aqui nós temos uma relação entre o M e o V. A massa está escrita em função do V. Então, essa foi a resposta do item D, na verdade. Vamos para o segundo exemplo. O gráfico a seguir indica a velocidade que um automóvel precisa alcançar em função do tempo para percorrer uma distância de 120 km. Então, veja só. Nós estamos trabalhando com velocidade e tempo. Se eu aumento a velocidade que eu estou fazendo esse percurso de 120 km, então eu estou aumentando a velocidade, o que vai acontecer com o tempo que eu vou realizar esse percurso? Se eu estou aumentando a velocidade, eu estou indo mais rápido. Se eu vou mais rápido, o tempo é menor. Se eu diminuir a velocidade, eu estou indo num ritmo mais lento, então o tempo vai aumentar. Então aqui nós temos uma relação de grandezas inversamente proporcionais. Quando eu aumento uma grandeza, a outra diminui em uma relação de proporcionalidade inversa. Ou seja, se eu dobro um lado, divide por 2 o outro. Se eu triplico de um lado, divide por 3 do outro. Vamos ver o exemplo? Aqui está o nosso gráfico. Percebam que quanto mais eu estou aumentando o tempo, a velocidade diminui. Por quê? Se eu estou percorrendo num tempo maior, é porque eu estou mais devagar. Vejamos a tabelinha, as questões. Com base no gráfico, complete a tabela a seguir. Então, lá no gráfico, nós tínhamos que se ele fosse a 120 km por hora, demoraria 1 hora. Se ele fosse a 40 por hora, demoraria 3 horas. Do vídeo passado, nós explicamos que quando as grandezas são inversamente proporcionais, a multiplicação entre as grandezas resulta no mesmo valor. Resulta numa constante de proporcionalidade, que já é a pergunta da letra B. Então, vejamos. 1 vezes 120, 120. 3 vezes 40, 120. Então, qual é a nossa constante? Já podemos até responder a letra B. Nossa constante é 120. Então, eu tenho que pensar aqui. 2 vezes quem que dá 120? 2 vezes 60. Vamos para cá. 4 vezes quem que dá 120? 4 vezes 30. Deixei isso daqui para a gente pensar no final, né? Tá usando o número decimal, vou deixar ele para o final. 5 vezes quem que é 120? 24. 6 vezes quem que dá 120? 20. 8 vezes quem que dá 120? É só dividir o 120 por 8, resulta em 15. Quem que eu multiplico 12 que dá 120? O 10. Agora é o seguinte, se eu pegar o 120 e dividir por 1,5, vai dar 80. Uma outra forma de eu pensar isso daqui é o seguinte, eu estou pegando 80 uma vez e meia. 1 vezes 80 é próprio 80. Metade do 80, 40, que eu estou pegando 1 vez e meia. Então, 80 com 40, 120. A tabela está preenchida e já tínhamos feito o item B. Terceiro e último problema. Lembrando que essas questões são do caderninho do aluno do Estado de São Paulo, 2014. Considere as grandezas, distância da casa e tempo decorrido. Nas situações a seguir, e indique o gráfico que melhor corresponde a cada uma delas. Paulo saiu de sua casa para ir ao trabalho, mas o pneu furou. Depois de trocá-lo, ele continuou o trajeto. Qual será o gráfico que vai representar essa situação? O gráfico está no próximo slide. Ana saiu de casa para ir ao banco.
mas precisou retornar para pegar sua bolsa. Em seguida, ela foi ao banco. Terceira situação. Pedro saiu de casa devagar, mas aumentou cada vez mais sua velocidade para chegar mais rápido ao seu destino. Qual será o gráfico? Vamos lá? Só lembrando o que foi perguntado, né? Um resuminho aqui da pergunta. O Paulo é a situação que estava indo, o pneu furou, depois ele continuou a viagem. O da Ana, ela estava indo, percebeu que esqueceu a bolsa, retornou para pegar a bolsa. Depois que pegou a bolsa, foi para o seu destino. E a terceira situação é que ele saiu devagar e aumentou a velocidade. Vamos lá? Então, o pneu furou e depois ele continuou. Se o pneu furou, ele parou, né? E aqui a gente tem distância da casa e o tempo. Então, se eu tenho distância e tempo, esse desenho em azul é representação da velocidade. A velocidade que está percorrendo essa distância. Então, vejamos. Qual situação que o pneu furou e ele continuou? Aqui não teve pausa e aqui também não teve pausa. Opa, aqui teve uma pausa. Vamos ver se bate? Ó, ele estava indo para o trabalho, o pneu furou. O que aconteceu com a distância? A distância permanece a mesma, porque o pneu está furado. O tempo continua andando, porque o tempo, como diz a música, o tempo não para. Então, continua aqui percorrendo. A hora que ele termina de trocar o pneu, ele vai para o trabalho. Olha só, deu certinho. Então, o gráfico C representa bem a situação que o Paulo percorreu, distância que o Paulo percorreu. A Ana retornou para casa. Então, aqui ó, nós não temos retorno da distância, né? Não temos essa volta para casa. Aqui não tem parada, aqui também não tem parada e nem volta. Então, vamos analisar a letra D. A Ana estava indo... Ficou um tempo parada, viu que estava esquecendo a bolsa, retornou para casa, pegou a bolsa e foi para o trabalho. Então, o gráfico que melhor representa a situação da Ana é o gráfico D. E por fim, saiu devagar e aumentou a velocidade. Então, nesse terceiro não houve pausa. Ele começou devagar e aumentou a velocidade. Veja isso aqui. Ele começa aqui um pouco rápido e essa curva já vai diminuindo a velocidade de crescimento. Enquanto essa curva aqui, ó, ela aumenta a velocidade de crescimento. Conforme eu ando no tempo, ela tem um crescimento muito mais rápido. Essa curva mais inclinada, enquanto essa curva aqui, ó, já está tendendo a uma estabilização. Então, o gráfico que melhor representa o item 3 é o gráfico B. Galerinha, a aula de hoje é isso daí. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um abraço, tchau, tchau.